Opa! Está começando o Em Cartaz, o espaço da arte, da cultura e do bom entretenimento. Estamos na TV aberta São Paulo, canais 9 da NET, 8 da Vivo, e em todo o vasto território nacional, pela Claro, pela Vivo, pela Sky, nesses canais que vocês estão vendo aí embaixo. Mas você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, é o @programa Em Cartaz, e pelo nosso canal no YouTube, onde ficam guardadas todas as entrevistas que a gente faz aqui no nosso programinha. Então, podemos começar, né? O Em Cartaz está no ar. August Strindberg, não sei se eu pronunciei direito, escreveu As Mais Fortes há uns 150 anos atrás. Agora pegaram a peça do Strindberg, botaram no liquidificador, acrescentaram vários outros ingredientes. Acho que é mais ou menos isso. Vamos saber aqui com a Sol Faganello. Tudo bom, Sol? Oi, querido. Prazer te receber aqui. Prazer estar aqui no programa. E com a Camila Couto. Tudo bom, Camila? Muito obrigada. É isso, mais ou menos? Olha, você deu uma definição perfeita sobre a peça. As Mais Fortes. Nossa, eu vi uma montagem com a Maria Alice Vergueiro, do Ornitorrinco. Sim. Né? E tem uma versão também com a própria Maria Alice Vergueiro, gravada na TV Cultura. Olha. E são duas mulheres. E só uma fala no original. Né? É. O texto ele é de 1889. 89. Né? O nome é A Mais Forte. A Mais Forte. E são duas personagens que realmente uma delas fala, ela é super verborrágica, e a outra ela silencia, né? Então você começa a acompanhar o movimento da peça através dessa personagem que fala muito e da outra que apenas reage. Que é a esposa e a amante, não é isso? Exatamente. O Strindberg, ele põe essas duas figuras em função de um homem, que é o Bob, um empresário do teatro, né? Que no original não aparece, não né? Aparece, ele é só mencionado, exatamente. Né? E a senhora X é essa esposa e a senhorita Y é essa amante, que elas se encontram num café, né? Isso, esse é o cenário original da peça. É uma peça de 7 páginas. E nas 7 mesmo? páginas... São 7 páginas? Exato. E nas 7 páginas só tem essa verbalização da senhora X. E a partir da leitura, né? A partir da proposta do Strindberg, você vai entendendo que as duas já trabalharam juntas, que as duas eram atrizes, que o Bob é um empresário do teatro e que a senhora X foi assumindo essa postura da dona do lar, né? E a senhorita Y foi continuando a carreira, mas se tornou essa amante, né, do Bob. Então o Strindberg ele deixa essas duas figuras, né, a amante e a esposa muito bem delineadas ali, e dando um lugar exemplar, que é a esposa, ela é a mais forte. Ela é a mais forte. Né? Você pode dando sair spoiler. do marido, você pode fazer o que você quiser, mas no fim do dia ele vai voltar para minha casa, vai deitar na minha cama. Dando spoiler, né, dando spoiler, mas no Strindberg, né, na mais forte. Mas isso não importa, é que nem Branca de Neve, a gente sabe qual é a história. É gostoso ver como é que é feito. Mas acho que a gente olhou para esse material. Aí vem a história. Vem o liquidificador. O que vocês fizeram com o liquidificador? Isso que você trouxe do liquidificador foi, como a Sol falou, exatamente o que a gente fez. Assim, a gente se deparou com esse texto e falou, opa, a gente quer montar o texto como ele é ou a gente quer trazer o nosso olhar, né, em cima dele, né? Esse olhar de 150 anos depois. Também, exatamente, né? E com muitas camadas, muitas subjetividades, né? Enfim. Então a gente não nos interessa montar o texto como ele é, mas nos interessa, de fato, trazer o nosso olhar sobre ele, né? Então foi um pouco o que a gente fez, assim. Tanto que vocês chegaram até a introduzir mais um personagem no espetáculo. Exatamente. Que não tem no original. Exatamente. A gente partiu do espetáculo, assim, da peça da Mais Forte, né? Para a gente entender essas figuras, né, de mulheres, esse calendoscópio de mulheres que podem surgir, e não apenas a figura da amante e da esposa. Né? Nos interessa falar da relação entre mulheres. Então, a partir disso, a partir das nossas vivências, a partir de alguns dispositivos que a Silvana Garcia trouxe para nós. Grande, né? Silvana Garcia. Silvana faz parte da história do teatro. A gente foi entendendo essa multiplicidade em relação ao ser mulher, né? Principalmente no tempo que a gente vive hoje, né? Nesse sistema. Agora, tudo isso, vamos dizer, a partir, você falou de experiências pessoais, tal, não sei o que, quer dizer, vocês foram trabalhando isso com improvisos, com sugestões, com histórias. A Silvana, ela trazia pra gente alguns dispositivos, né? Provocações. E a partir disso a gente ia muito para um lugar de jogo improvisacional.
E esses jogos... Em cena mesmo? Em cena. Joga em cena e vamos ver o que sai? Isso, e muito também a gente, né, eu e a Ana Paula, que é a outra atriz que faz a peça junto conosco, né, a gente entrava muito em embate, até mesmo enfrentando o próprio texto do Steinbeck, o clássico, né. Então, a partir do que o Steinbeck está propondo, a partir do que se revela ali, o que a gente quer revelar hoje? Acho que era uma pergunta que a gente se fazia muito. Os desafios, né? E isso vinha, assim, histórias, né, da nossa vida, vinha... Mas a peça em si, ela é um jogo, na verdade, dessas muitas falas, né, dessa multiplicidade em relação à mulher, nessas muitas camadas. Porque, assim, né, a gente pode dizer que eu sou a senhora X, eu sou a senhorita Y, eu sou a Sol. E a Ana P também acontece isso, ela performa bastante a senhora X, performa a senhorita Y e performa a Ana. E a Camila, ela foi ganhando, à medida que a gente foi ensaiando, um lugar que ela faz a performance sonora ao vivo, e foi também ganhando essa persona. Você vai ter que explicar como é que é isso, Vou explicar. Mas é isso, toda a trilha sonora ela é construída em cena também, então... a princípio eu ia fazer trilha sonora, não necessariamente em cena com as atrizes, mas a gente entendeu que essa sonoplasta, ela também tinha muitas coisas para dizer, também tinha, né, muitas coisas para falar enquanto mulher, enfim. E isso que a Sol pontua é muito interessante a gente pensar que a gente traz essas muitas vozes, inclusive das nossas mães, né? Coisas que a gente escutou e vivências mesmo, né? E coisas que a gente reproduz às vezes sem saber mesmo que aquilo não é tão legal, né? Enfim. Então é muito legal a gente pensar que são muitas vozes que a gente representa, né, dentro desse espetáculo. Agora, tudo num ritmo frenético, né? A gente vai ter os vídeos aí que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, mas é é 220 na veia, né? A gente costuma dizer que a gente não dá seta nas mudanças. Né? Uma hora a gente está... Entra direto. A gente está num assunto falando sobre, por exemplo, as projeções em torno da mulher casada e da mulher solteira. Né? Tem uma cena em que eu e a Ana, a gente vai falando ao mesmo tempo sobre essas projeções, né? A gente tem, quase um momento em que a gente brinca muito com um lugar improvisacional também, né? E que a gente vai verbalizando isso e o público, ele fica acompanhando. Tipo, nossa, ele pesca uma coisa daqui, ele pesca uma coisa ali, né? Tipo, do que, a mulher solteira que gosta de viajar sozinha, a mulher solteira pesca umas coisas, perde outras, tal, porque a vida é assim, exatamente, né? A vida é assim, a gente pesca umas coisas e perde outras. E daí isso que a gente brinca que não dá certo. De repente eu sou a senhora X, daí de repente o meu discurso já mudou. Porque a gente vive num tempo muito acelerado também, né? E de muitos discursos em torno também, né? Do ser mulher, das perspectivas em cima de uma mulher. E eu acho que a gente traz muito isso na forma como a gente faz o espetáculo. E esse próprio, vamos dizer, essa guerra das redes também, que você, né, informação aqui, informação ali, aí desmente aqui, o outro confirma lá, não sei o que, você não sabe direito o que está acontecendo, né, o que está rolando. E eu acho que o que é legal de pontuar é o quanto a gente traz visões de mundo, né? Se a gente pensa assim, nesse Brasil que a gente viveu, né, que a gente vive, sobre essas disparidades em torno do ser conservador, né, e do ser contemporâneo e do reacionário. Acho que a gente traz muito isso dentro da peça, né? Essas figuras de uma mulher mais conservadora, a mulher mais libertária, e inclusive a gente coloca o corpo lésbico na cena, né? Eu, né, no caso, tem um momento da peça que eu falo, eu sou lésbica. E daí como é que toda essa perspectiva em torno da mulher cai em cima da lésbica. Né? Essa nova... tipo, eu acho que tem essa provocação. O tempo inteiro. Vamos ver umas fotos. A gente tem umas fotos, nós estamos falando do Senhora X e Senhorita Y. Senhora X e Senhorita Y. Que vocês estão estreando agora, né? Dia 9 de março. 9 de março. Hoje. Exato. É hoje. Exato. No Centro Cultural da Diversidade. Depois vocês vão fazer uma circulação, a gente vai falar sobre isso aqui também. Cadê as fotos pra gente ver? Quero ver fotografias. Olá. Bom, aí já mostra bem que a coisa não é muito calma, né? A gente brinca, né, partindo dessas rivalidades, né, entre as mulheres, mas não ficando só nas rivalidades e nesses... nessas contradições, né? Essa cena, ela mostra o encontro entre essas mulheres, né? O que a Silvana trouxe muito isso para a Sol, né? E para a Ana. O que essa mulher ela faria se encontrasse a amante sentada num café? Então a gente representa várias situações que poderiam acontecer. Várias reações que poderiam... Porque a primeira cena do original, da Mais Forte, né? Escrita pelo Strindberg, é a Amélia
chegando, Quer dizer, a senhora X, na verdade, X chegando. a senhora X chegando no café, olhando para essa mulher, e ela fala: Abelinha, o que você está fazendo aí sentada na véspera de Natal, né? Sozinha, né? Bebendo uma cerveja, tadinha de você, porque você está aí sozinha. Solitária, Então a gente brincou com, a Silvana trouxe pra gente a provocação disso, assim, maneiras desse encontro, como que esse encontro acontece. Então é uma sequência de cenas, né, entre elas, várias que a gente formas vai desse encontro. Isso. Olha lá, tem alguém tocando lá no fundo. A gente tem essa presença sonora muito forte, né? Performance sonora, a gente fala. Performance sonora. Inclusive, a gente brinca com isso em cena, né? Porque eu também utilizo alguns objetos desse universo da mulher, de cozinha, para fazer som. Então, eu uso faca, eu uso... Enfim, foi um pouco a minha resposta ao texto também, né? Como que eu, enquanto uma pessoa que está pensando, né, na sonoridade como um lugar de expressão, eu poderia reagir a esse texto, né? Que recursos você poderia usar? Exato, e desse universo da mulher, né? E é tudo feito ao vivo pela Camila. Ao vivo, né? Isso é muito legal. Nossa, assim. olha lá. Tem um momento, né, que a gente canta juntas, tem um momento que eu canto sozinha, enfim, a gente está sempre em relação, nós três, né? Eu juntamente com as atrizes. Próxima, vamos ver. O quanto a gente trabalha também as questões do desenho de movimento. Acho que no espetáculo a gente tem muito isso forte, assim, sabe? As pessoas que assistem falam sobre essa precisão, tanto no movimento quanto na fala, né? Como a gente tem essa fala que não dá seta, às vezes é um texto que está aqui, que tem um ritmo e de repente ele quebra para uma outra tipo de experiência. A gente vai brincando com essas muitas formas de se fazer também, né? Então acho que isso faz o espectador estar o tempo inteiro no interesse. No interesse, ligado. O que está acontecendo? Nossa, né? Indo junto né, da gente, mas e caindo as fichas de reflexão. O que a gente tem de retorno do público é muito interessante nesse sentido. Vamos ver um vídeo? Temos um vídeo aí. Senhora X, Senhorita Y, estreia lá no Teatro 10 de Almeida Prado, Centro Cultural da Diversidade, fica lá no Itaim. Não é no Itaim. É no Itaim, exato. É Lopes Neto, aquela rua chama Lopes Neto? Isso, nossa, exatamente. eu nunca imaginei. No Itaim Bibi, Rua Lopes Neto 206. Vocês vão fazer de quinta a sábado às 8 e domingo às 7. Depois vai ter outra, né, uma série de apresentações que a gente vai comentar já. Cadê o vídeo aí pra gente ver? Você se lembra daquela cena em que você me matava? Pá! O público adorava. Tá com fome? Você tá comendo miojo, põe ali na panela rapidinho, porque não é pra mim ficar pilotando o fogão. Pilotar fogão não é pra mim, não é pra mim ficar sozinha. Tá, já sabemos. Uma é esposa, a outra é amante, e daí? O que eu faço, hein, Caranguejão? Eu varro tudo pra debaixo do tapete e finjo que nada aconteceu. Em nome da tradição, da família e da propriedade, é isso? Agora sou eu? Sou eu a culpada? É isso mesmo, Brasil? Confere? Pilotar fogão não é pra mim. Não é pra pilotar fogão. Quer dizer, tem muito jogo mesmo, né? Muita coisa ali. Movimentação, né? Sim, acho que a palavra, o movimento, tudo isso vai causando isso no público né, de um despertar de interesse o tempo inteiro. Assim. E é muito curioso essa coisa, que a palavra, muitas vezes, ela traz o movimento, né? Ela sugere o movimento, ela contém em si uma provocação do movimento, né? A Silvana mesmo costuma dizer que quem conduz o espetáculo é a palavra. É a palavra, né? É a palavra. E a gente, como atriz, a gente vai nessa execução da palavra, obviamente, né, vivenciando o jogo, mas a gente não tem esse psicologismo, né? Tanto é que uma hora eu tô aqui falando uma coisa, de repente eu posso falar o contrário do que eu acabei de falar. E esse movimento que é interessante, assim. Então, vocês vão fazer lá no Teatro 10 de Almeida Prado, no Itaim. Depois, 23, 24, 25 e 28 de março, no Zanoni Ferrite, lá na Vila Formosa. Sempre de quinta a sábado, às 20 horas, e no dia 28, é a terça, às 8 também da noite. Depois, Teatro Arthur Azevedo, na Moca,
depois a Oficina Cultural Oswaldo de Andrade, no Bom Retiro, depois do Flávio Império, que é no Cangaíba, depois do Cacilda Becker, que é na Lapa. Vocês vão percorrer a cidade, né? Não vai faltar oportunidade de Norte, assistir. Sul, Leste, Oeste. Tem algum lugar onde tem o roteiro todo, os dias, horários, datas, tudo? A gente tem um site que é da nossa companhia, Damas Produções, então é www.damasproduções.com. Tem as nossas redes sociais também, damas.com. Damas, né? Damas. Arroba Damas Produções. Damas Produções. Damas Produções. Exato. Legal. Tem mais um vídeo aí pra gente ver. Vamos ver mais um vídeo do Senhora X, Senhorita Epsilone. Pra você, invisível é quase imperceptível. Se te incomoda algo errado. Se você achar feio, posso te dar um conselho. Olha mais fundo, tem muito aí dentro. Cadê meu lugar de fala nesse texto? E o que eu vejo são dedos. Não deixe suas filhas assistirem essas historinhas da Disney, não. Eu acreditei nessa merda toda. Nada é pra ser. Respira, respira. Aspira, mulher, desafoga, inunda, mulher. Respira. Respira. Dá pra ver que a peça ela faz muito essa nuance entre a comédia e também um lugar mais profundo, né? Acho que é uma característica da gente, da companhia, né? Essa vontade de falar de coisas profundas, mas também de ser risível, da gente rir da gente mesmo. Senhora X, Senhorita Y. Então, estreia amanhã, dia 9 até dia 12 de março, no Teatro Décio de Almeida Prado, Centro Cultural da Diversidade, lá no Itaim, Lopes Neto 206. @ Damas Produções, tem lá o roteiro todo para quem quiser, onde é que vai estar, que dia que vai estar na Lapa, que dia que vai estar não sei onde e tal, não sei o quê, né? E tem as oficinas, né? Que a tem gente as vai ministrar oficinas também. Então, que vão rolar onde? Nesse espaço? Cada espaço vai rolar uma oficina de 4 horas com vivências sobre os procedimentos da peça. Ah, que legal. Então entre no site que tem o link de inscrição lá. Opa, tudo gratuito. Tudo gratuito. As apresentações também, né? Sim. Todas gratuitas. Tudo gratuito, gente. Olha que maravilha. E os ingressos podem ser retirados na hora, 1 hora antes do espetáculo, diretamente na bilheteria. E a gente vai fechar a temporada com uma exibição da nossa adaptação audiovisual. Maio, né? Que vai ser em maio. Vocês fizeram uma gravação, isso? Durante a pandemia. Durante a pandemia, né? E aí a gente... É quase um novo trabalho, né? Em cima desse trabalho que a gente já tem, né? Em teatro. Então, também vale muito a pena vocês Quando chegar mais perto, a gente dá uma lembrada aqui, perfeito. Tá, pessoal. Ótimo. Meninas, sucesso pra vocês. Obrigada, boa sorte, hein? E viva o Strindberg, né? E viva a Silvana Garcia. Deixa eu ver aqui o que nós temos. Filme novo no cinema e nos streaming, chama A Senhora Harris Vai a Paris. O nome original é mais gostoso, é Mrs. Harris Goes to Paris. Olha que legal. Mrs. Harris Goes to Paris. É a história de uma mulher que trabalhou como empregada doméstica a vida toda. Um dia, ela vê um vestido que custa uma grana impossível para ela. Mas, anos depois, ela recebe uma herança. E ela resolve ir para Paris comprar o tal vestido. Sonho de anos e anos. Nós temos o trailer para vocês darem uma olhada. Mom's away. Mrs. Harris, what would I do without you? Mrs. Harris is the soul of discretion. One would never know she'd been but for the polish on my knobs. That's what we are, Vi. The invisible women. Kiss me once, kiss me twice, then kiss me once again. Isn't it divine? £500. 500 quid for a dress? When I put it on, nothing else matters. My Eddie would love to see me in a Dior gown. War's been over a long time. Your Eddie's never coming back. Nothing wrong with dreaming, Eddie. That's what you are. You're a dreamer. You should have been receiving a war widow's pension. It comes quite a tidy sum. Oh, it's my Eddie. It's a sign from my angel. What are you going to do? I'm gonna buy a dress. A Christian Dior from Paris. Ni ces départs, ni ces navires, ni Excuse ces me, dear. voyages. I'm after a frock, one of them £500 ones. You have the wrong dress. Please let me escort you out. No, hang on a minute. I've saved every penny scrubbing floors so I can buy this frock. Excuse me, but it would be my honor to have you view the collection as my guest. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier
Your dress is designed to astonish. How will you do that, Mrs. Harris? You are nobody, invisible. Madame, may I give you a lift? What was I thinking coming here? I'm just a cleaner from London. No, your cleaner dreams up the most beautiful gown in the world. It's not sewing, it's making moonlight. You dare to follow your dreams, Mrs. Harris. Bravo. This is not possible. Not at all. Where are you going, Mrs. Harris? To see the boss. Mrs. Harris, these are for you, from Monsieur le Marquis. I've spent too long on my own, wishing my life away. You don't want to do the same thing. This is your chance. I have never encountered anyone like you. Come on, girls, follow me. Today there's a new woman, a modern woman. I thought it was too late. Now I'm not so sure. Who's that bloke? That's the master himself, Monsieur Dior. He looks like my milkman. Tem mulher que adora receber flores, outras não. Tem mulher que sonha em ser mãe, outras não. Tem mulher que acha importante comemorar o Dia da Mulher, outras não. Independentemente do modo de pensar, acreditamos que cada mulher é única e que todas merecem respeito. Homenagem ao Dia da Mulher, Governo de São Paulo, um estado que respeita as mulheres. Olha só, gente, um talentoso violinista é convidado para ir tocar no mundo dos gigantes. Não, peraí, deixa eu ler de novo, para ver se é isso mesmo. Um talentoso violinista é convidado para ir tocar no mundo dos gigantes. Que história é essa? Quem vai esclarecer é o Danilo Cianciarulo. Bello! Obrigado, Mário. Muito obrigado. Viu? Diretamente de Berlim. Né? Cianciarulo. Olha aqui, não é todo mundo que acerta, né? A pronúncia Cianciarulo tá aí, né? Bari, né? Maravilhoso. Aliás, essa peça é recheada de italianos, né? Nossa, a gente estava vendo aqui. Gabriel De Lillo, Danilo Cianciarulo, Fábio Braza. Enfim. Fábio Braza. Cheio de gente. É tudo gente. Pô, tudo boa gente, é? Tudo boa gente, tudo boa gente. Que história estranha é essa, cara? O violinista que é convidado para tocar na terra dos gigantes, no mundo dos gigantes. Bari, antes de mais nada, assim, eu queria agradecer muito os nossos patrocinadores, nossas empresas, os nossos apoiadores, a Gráfico Sangar, a Macro Indústrias Gráficas, a Adespac e a JG Moria, empresas que estão com a gente há bastante tempo e que acreditam na cultura e apoiam a gente. Eu queria agradecer muito também a todo mundo que faz parte desse projeto, desde do elenco, né? Fernanda Cunati, o Gabriel De Lillo, mas também aí o Fábio Braza, um poeta brasileiro, rapper. Cara, não preciso nem apresentar, o Fábio Braza é um cara super incrível, assim, incrível. Foi assistir nossa peça recentemente agora e que nos inspirou muito na montagem desse espetáculo com seu poema chamado O Gênio de Todo Gênio. E ele traz uma reflexão sobre o artista, sobre a vida do artista e que nos alimentou muito nesse projeto. Que legal. A gente agradece muito ao Fábio. A gente tem o outro Fábio, que é o Fábio Cardia também. Esse já deve ser espanhol, acredito eu, não sei. Cardia, né? Mas Fábio Cardia também um compositor da trilha sonora muito sensível e que, na verdade, a trilha sonora é o terceiro personagem dessa peça. Né? A gente entende como se fosse o terceiro personagem dessa peça, porque a peça é um ato de composição. Então a música ela está impregnada, ela aparece... Ela faz parte, ela está integrante. Ela faz parte, Bari. Então a gente tem os artistas em cena e a música também está presente. Existe um diálogo ali com a música também, sabe? Porque o pessoal é um violinista, né? Um violinista. Talentoso violinista. Exato. E aí a gente tem também a Bárbara Cortes, que também fez a parte de preparação de corpo e coreografia. E entender um pouco do que é essa montagem, que é a vida, né? Na verdade, é a mudança de vida desse violinista, porque ele é convidado para tocar no mundo dos gigantes. Ele é um violinista famoso ou não? Famoso. Ele toca numa grande orquestra, ele é o primeiro violinista dessa orquestra. O Spala. Exatamente. Exato, E ele é convidado, enfim, agora que a orquestra dele vai tocar no mundo dos gigantes, nesse momento
ele abdica de ir com a orquestra dele. Mas peraí, o mundo do gigante, ele é um pigmeu? Que história é essa? Olha, eu acho que essa é uma das brincadeiras da peça, né? Onde o que é o pigmeu e o que é o gigante, né? Porque às vezes na nossa vida a gente tem tanta coisa gigante, a gente enxerga como pigmeu, né? E então, quer dizer, na verdade esse é a visão do próprio violinista. Do próprio violinista. Né? Agora, você querer alçar novos voos, será que é legítimo também ou não? Onde está essa linha, né, do que é legítimo? O que é legítimo fazer, o que não é. Exato, e sonho todo mundo tem, né? Porque essa coisa do gigante e o pigmeu, por exemplo, muitas vezes você fala, porra, um artista brasileiro, por exemplo, quando olha um violinista ou qualquer artista estrangeiro, fala, esse cara é um gigante, ele às vezes ele se diminui ao fazer essa relação. Né? Perfeito, Baris. Assim, e nisso, né, a gente consegue visualizar muito a nossa capacidade de imaginação. Porque a gente imagina, às vezes, uma outra pessoa muito maior. Muito superior a mim. A mim. Inatingível, inalcançável. E aquilo que você imagina torna-se a sua realidade e determina o seu comportamento. Então, assim, a peça ela é uma grande metáfora, ela se passa dentro de um ambiente metafórico, né? E que também nesse lugar se confunde muito a questão do que é real e do que é imaginário. A gente brinca muito com isso também. Né? Então, enfim, a peça, na verdade, é um ato de composição onde esse violinista ele decide mudar de carreira. E então ele abdica do violino exatamente na hora que a orquestra vai tocar no Mundo dos Gigantes. Eles são convidados para ir tocar lá no Mundo dos Gigantes. E ele decide fala, não ir. Não vou. Aqui começa a peça, ele vendendo o violino dele. A peça começa ele vendendo o violino dele. E aí ele entra numa pensão, ele vai para uma pensão. Lá ele encontra com a dona dessa pensão, que é a Fernanda Cunati. Né? E dentro de um diálogo que acontece durante a peça inteira, e ela é maravilhosa porque ela vai provocando esse violinista, sabe? Ela vai avançando, retrocedendo no processo de criação dele, eles vão discutindo as inseguranças que ele tem. Ele está compondo nesse momento. O diálogo faz parte da composição dele. Né? E aí, durante essa peça, a gente vai mostrando as contradições do nosso ser, da gente mesmo, né, do ser humano. E vai questionando também a legitimidade do sonho, quer dizer, né, até que ponto é legítimo eu sonhar, até que ponto eu não estou olhando, né, aquela minha vida, enfim, de uma maneira egoísta ou, melhor ainda, arrogante, talvez. Né? Até que ponto sonhar é uma arrogância? Arrogância? Até que ponto sonhar é legítimo? Então, dentro desse ato de composição dessa sinfonia, porque ele enxerga que a vocação dele não é mais ser um violinista, mas sim compor uma sinfonia. Para ser tocada por essa orquestra dos gigantes. Para ser tocada por essa orquestra dos gigantes. Perfeito, Mari. Exatamente isso. Eu quero que a orquestra toque a minha música. Então, assim, até que ponto isso é legítimo? Então, dentro desse processo de criação, a gente vai questionando a legitimidade de um sonho. Né? E para isso... Agora fiquei curioso para saber como é que termina esse negócio. A gente não vai deixar ele falar, claro, porque senão ninguém vai assistir. Não dá spoiler aqui. Mas será que ele consegue? A orquestra vai tocar a música dele, a sinfonia que ele está compondo ou não? Ele vai realizar esse sonho, não vai? O mais legal dessa peça é que assim, a peça era realmente muito metafórica. Né? Então, assim, os objetos de cena, o próprio cenário, os objetos de cena, os figurinos todos, e o que acontece ali no próprio cenário, tudo ali tem uma simbologia. Então, o legal é que, assim, o final do espetáculo, né, as pessoas saem pensando, do tipo, putz, o que significa a sopa? A sopa. Porque ele é maluco por tomar uma sopa. Ele adora sopas. Né? Eu também. Também. Então, durante a peça, ele está em busca de tomar essa sopa. E ela fala, essa aqui é a sua sopa, mas nunca está pronta a sopa dele. Né? Então, a gente tem os objetos todos queimados, o cenário é todo queimado, na verdade, madeira queimada, né? Que na verdade aí a gente pode até falar, porque foi o Fábio Braza que trouxe num poema um trecho que diz o seguinte: o artista é como madeira
que precisa se consumir para virar fogueira. Então o consumo do artista acontece o tempo inteiro, né? Então o cenário... Brasa, né? Brasa, né? O cara já tá pegando fogo desde que nasceu, né? Pô, brincadeira. Mas aí, então o cenário foi baseado nessa questão, né? Do consumo do artista, né? No final, né? Conta se você quiser, tá? O mais legal é que cada um tem a sua interpretação, mas a minha é que no final ele consegue compor. Ele passa pelas fases da criação, inclusive pela desistência. Sofre com isso. Sofre muito, assim. Porque a gente sofre muito. A criação é uma coisa sofrida, né? As pessoas às vezes não sabem, não imaginam isso. O cara senta e escreve, o cara senta e compõe, né? Ou às vezes, né? O cara sofre para chegar naquele resultado que satisfaça ele e muitas vezes até não satisfaz no fim, né? Acho que você já foi assistir a peça, não? Porque está maravilhoso. O olhar tá incrível. Muitas vezes, Mari, a gente chega naquele ponto e a gente quer mais, né? Então assim... alguém diz que a obra nunca se completa. Pois né? Você que chega uma hora e fala, bom, vou parar aqui porque senão não tem fim. Exato. Né? A coisa não termina. Perfeito. Então assim, no final, na minha visão, ele consegue compor a sinfonia, né? Mas no final, depois dele chegar nesse objetivo, tem uma última cena. E essa eu deixo como surpresa, né? É muito bacana. Assim. Ele consegue compor na penúltima cena. Na última cena acontece uma surpresa. E aí acaba. Então vamos ver as fotografias. Vamos ver as fotografias. Nós estamos falando Entre Gigantes e Pigmeus. Que vocês estão fazendo lá no J Safra, né? No Teatro J Safra. Teatrão, hein? Putz, eu queria muito agradecer a todos do J Safra que nos incentivam a divulgar o espetáculo também. O Eduardo, o Maurício. Cadê as fotos para a gente ver? Que é uma foto. Ai, que lindo. Olha aí, é o muito compositor, o violinista e a dona da pensão. A dona da pensão, exatamente. Que não tem nada a ver com música, o negócio dela é gerir a pensão. A peça ela é muito metafórica, sabe? Então, assim, pode ser que ela se envolva, assim... Pode ser que sim, pode ser que não. Tá bom. Pode ser que não. Ele aí, naquele momento, ele já está na pensão, né? Essa já é a pensão, né? Então, assim, aí nesse momento ele está em uma das fases da criação, que na verdade, no momento da nossa criação, a gente quer atingir um grande sonho, a gente se sente às vezes um pouco culpado por conta disso, né? Então aqui eles estão revelando uma cena de culpa, ele está se sentindo um pouco culpado em relação a esse processo dele, sabe? E ela está dando um esporro nele pelo jeito ali. Nesse momento, na verdade, ela está o tempo inteiro atiçando as questões que existem dentro dele, sabe? Ela vai provocando isso e ele vai colocando para fora. Esse é o momento que ele se torna muito exato, matemático, ele quer tudo muito perfeito, muito redondo, ele quer a nota perfeita da sinfonia. E aí esse é o momento que ele começa a medir tudo, ele mede qualquer coisa, ele começa a medir. Sabe? Ele vira um matemático, sabe? Obsessivo. Obsessivo pela perfeição, sabe? A gente está vendo ali, você falou do mobiliário, tudo meio queimado, né? Estou vendo a cadeira ali, por exemplo, está com a quina ali queimada. Como se o cenário estivesse pegando fogo mesmo. Consumindo, né? Também. Consumindo. E é muito interessante isso, aqui a gente percebe como ela tem um comportamento muito mais solto, muito mais livre, até em termos corporais mesmo, e ele está um pouco mais centrado. Aqui a gente também gosta de brincar um pouquinho com a questão do real e do imaginário, sabe? Mas é maravilhoso, porque ela vai provocando e ele fica assim nesse estado meio sem saber muito o que fazer. Como reagir a essa provocação e tal, né? Eles são excelentes, né? Aí já é um momento, mas... Essa, na verdade, é uma foto, né? Que é uma das fotos do nosso flyer, né? Do espetáculo, né? Onde, na verdade, eles acabam tendo... Na verdade, a relação entre esses dois personagens é muito interessante, porque ela está o tempo inteiro provocando ele, né? E ele não sabe muito o que fazer com ela, mas, ao mesmo tempo que ele a odeia, ele ama ela demais, sabe? Então, aqui está um momento mais fofes dele aí. Porque essa provocação muitas vezes é necessária, né? Não é? Você precisa, né? De alguém que te instigue, e que derrube aquilo que você está fazendo, para você repensar, né? Eu acho super. É o processo mesmo, né?
Eu acho super, porque assim, aquilo que a gente estava falando, né? Esse é o flyer do espetáculo. O flyer do espetáculo. Muito bacana também. Ato de composição, esse subtítulo é interessante, um ato de composição. Um ato de composição, porque a peça, na verdade, é uma composição de uma sinfonia, né? Por isso que a gente fala que a música do Fábio Cardia envolve o espetáculo de uma forma muito bonita mesmo, né? E aqui são eles olhando talvez um objetivo, né? Enfim, muito bonita essa foto aí dos dois. Bonita mesmo. Né? Enfim, essa relação entre eles é muito interessante e eu acho muito necessário, sabe? Para a gente poder se questionar e cair na real e entender se aquele nosso comportamento está sendo ditado por uma imaginação nossa e que é uma imaginação que não é real, ou se aquele comportamento está sendo ditado por algo que efetivamente concreto, né? Porque, como diz um dos meus grandes mestres aí, o Beto Silveira, né? Ele dizia, quando você se apaixona na nossa vida, você se apaixona pelo seu inconsciente, pelo seu imaginário. Sim. Você olha aquela pessoa e fala assim, nossa, ela é assim, ela é assada e tal, e tchoin, dá aquele tchoin. Gostei do tchoin. Dá o tchoin, né? E você se apaixona, você na verdade nem domina aquilo. Você vai se apaixonando, você não é consciente. Você se apaixona por aquilo que você acha que a pessoa é. Exatamente isso, né? É um imaginário, né? E às vezes aquilo se torna muito mais real, né, do que o que a pessoa é, na verdade. Né? E aí lá na frente começam a ter algumas diferenças e você fala assim, mas você não era assim. Né? Talvez ela já você era foi, você que não tinha percebido. Você que não conhecia. Exato. Né? Então, dentro dessas questões, né, que a peça aborda, né, do sonho, do ato de criação, das fases de criação, a gente fala também muito em relação ao imaginário, ao real, sabe? Esse questionamento que ela provoca nele é muito importante a gente fazer na nossa vida. E a gente não entende essa peça como uma peça só para artista, é uma peça para todo mundo, porque todo mundo passa... todo mundo busca um sonho na vida. Né? Exatamente. Entre Gigantes e Pigmeus, um ato de composição. Vai até o dia 19 de março, é isso? Isso. Lá no Teatro J. Safra, que é um teatro lindíssimo, fica na Barra Funda. Vocês fazem aos sábados e domingos? Sábados e domingos. Sábados e domingos, sábado às 18, horário bom, hein? É gostoso. E domingo às 16 horas, olha que legal. Muito gostoso. Você sai e ainda tem tempo para você ainda ir comer uma pizza, ou passear um pouco, não sei o quê. Sábados às 18 e domingos às 16. Teatro J. Safra, na Barra Funda, ali uma travessinha da Marquês de São Vicente. Exatamente, lá mesmo. O texto é do Danilo Cianciarulo, cenografia também do Danilo Cianciarulo. No elenco, cadê aqui o elenco? O elenco está aqui, a Fernanda Cunaccia e o Daniel Delillo. E o Gabriel Delillo. Gabriel Delillo. Também italiano. Tem o César também, César Cacetari, que também fez, que produziu, né, o nosso cenário. Tem bastante italiano aí. Ciao, tutto buona gente. Tutto buona gente. Cianciarulo, grande prazer, Mari, cara. muito obrigado. Sucesso para vocês lá. Maravilha, te agradeço demais, viu? Deixa eu ver o que nós temos agora. Agora é a hora das nossas dicas de peças e shows que estarão acontecendo nos próximos dias em várias partes do nosso imenso e lindo país, para você se programar. A nossa aguardada e festejada Agenda Brasil. Olha, outra história estranha no programa de hoje. Olha só, uma mulher morta decide presenciar as reações do marido após a sua morte. Gente do céu, não sei se é uma boa ideia, não. Vamos esclarecer isso com a Adriana Carla Rodrigues. Tudo bem, Adriana? Prazer estar aqui com você. Prazer te receber aqui. Obrigada pela honra. Queimadinha, moreninha, hein, menina? Vem do Rio de Janeiro, aquele sol lá, né?
A mulher descoberta. A mulher descoberta. Essa palavra descoberta é que eu fiquei pensando, descoberta. Até a morte intriga aí, mas assim, dizem que pode ser uma morte metafórica. Então tem que assistir para ver. Pode ser uma morte metafórica. Pode ser. Mas a situação é essa. A situação é essa. Ela está morta em cena. Ela já começa morta em cena. Já começa assim, já entrega o ouro de cara, porque a plateia já... Como assim? Né? Ela está morta. E entra o marido em cena, que não entra porque isso é um monólogo. E aí eu descrevo toda a ação, a personagem descreve toda a ação que acontece nesse momento, quando inicialmente o marido não percebe que ela está morta. No primeiro momento ele não percebe que ela está morta. 39 anos de casamento, vai perceber se está morta ou se está viva? Não ia ser, tudo bem. E vai um pouco em cima disso, sabe? Daquele padrão, daquela delicadeza, mas que não percebe, não vê o outro, e nem ela se vê. Quer dizer, são casados há 39 anos. Há 39 anos. E a partir daí ela questiona toda a vida dela. Questiona a relação, questiona o que é estar ali, questiona... E aí ele vai descobrindo essa mulher, ou ela se descobrindo, também tem que ver a peça para entender, tanto metaforicamente quanto fisicamente, né? Tem uma coisa de panos e panos e panos, né? Um bege. Bege. E tem esse mito, né? De a mulher quando envelhece usa bege e não tem mais uma sexualidade, e os cabelos estão brancos, enfim, essa coisa da gente não poder envelhecer nunca. O papo do bege eu não sabia, não. Mas tem aquele mito, né? Da mulher que usa calcinha bege, que brocha, enfim. Vai tudo pro bege. Tudo pro bege. Como se ela perdesse também uma bobagem, porque o bege pode ser uma cor ótima, mas... E é uma coisa também de uma não cor, né? De uma coisa de... Eu tô toda monocromática, vamos dizer assim. É um nu que não é nu. Tem uma coisa, uma provocação desse corpo, que na verdade vai estar muito vivo em cena. A peça é muito física. Eu fico exausta, não sou mais uma menininha, né? Tem uma direção de movimento maravilhosa da Ana Amélia Viana, que é uma bailarina incrível, de mais de 25 anos da companhia da Márcia Bilhazes. Então ela compôs muito essa cena junto com o Walter Macedo Filho, que é o diretor e o autor, né? Então eu diria que foi uma direção muito afinada entre eles, assim. Porque tem coisas que não se diz no texto, mas se diz no corpo. No corpo. Que está morto. Que está morto. Olha só que desafio, né? Que coisa legal isso de você muito desafiante. Interpretar uma morta, mas que está viva. Exato. Ou uma viva que está morta, não sei. Aí tem que assistir para experimentar, né? E a relação, quer dizer, 39 anos de casado, quer dizer, ela casou moça com ele e tal, quer dizer, deve ter muita história, muito... E ela vai mostrando, vamos dizer, as transformações que vai ocorrendo. Eu diria, tem uma palavra que até está no texto, né, que ela fala, ela diz assim, uma certa hora ela fala assim, e foi declarada a guerra fria, sem anúncio. Cada um no seu canto, né? E ela diz, em um certo momento, ela fala, mas ele já viveu uma certa viuvez em vida. Porque tem isso também, em certo momento ela fala dos pelos que ele nunca mostrou para ele, das vezes, quantas vezes também, porque tem isso, quem é que está explorando quem? Porque tem ali uma coisa de uma descoberta dele também nesse corpo morto. E é interessante que a gente faz um debate após a peça, que assim, a companhia Tarja Preta, né, que é a companhia que a gente está aqui representando, eu sou integrante também fundadora dessa companhia do Rio, a gente tem uma ideia de fundir, né, assim, a arte com a psicologia. Então a gente sempre tem debates após a peça, com psicólogos, com artistas, debatendo o que afetou o público, né? É para deixar a plateia também falar. E é muito interessante, porque a Cecília Boal, maravilhosa, viúva linda, Cecília Boal, linda, nossa amiga, querida, incentivadora, ela foi assistir a peça e nesses debates alguém falou assim, poxa, mas aquilo foi um estupro. Pra você ver como é que suscita, né? A Cecília colocou, será? Essa ereção aí, acredito que pode ter sido a última prova de amor dele. Então, não fecha uma questão. Não fecha uma questão, né? Está aberto ali para o público, cada um sente o que está vivendo, talvez na própria pele, na própria vida. E isso eu gosto, porque dá uma provocada muito forte, assim. Eu já escutei depoimentos, assim, de pessoas que foram assistir e falaram, pô, Adriana, você me fez pensar no meu casamento, caramba, o que eu vou fazer agora? Não sei. Eu falei, não sei. E não só casamento, sabe? Porque sim, relação de um modo geral. Relação. Né? Tem gente que fala assim, caramba, você me fez lembrar de uma amizade minha que está ali, mas sei lá por que eu estou ainda nessa amizade, ou por que a gente também chegou nesse lugar. É um pouco disso que fala a peça, sabe? Tem muito aquela coisa, você se habitua,
né? Exato. Se habitua com a pessoa e vai levando, né? Vai levando. E muitas vezes você nem se dá conta do que está acontecendo exatamente, né? Quem sou eu nessa relação? Quem sou eu nessa relação? Quem sou eu o que eu estou fazendo aqui? É um pouco isso. Por que eu não mudo? Por que eu não saio? E imagina você viver tudo isso e só depois da sua morte você olhar para isso? É triste, né? E falar, puxa vida, né? Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz? Né? Como é que eu não saquei? Como é que eu não percebi? Aí tem gente que fala, pô, não, mas ela morreu pro casamento. Não, mas ela morreu para viver. Não, mas agora que ela morreu, que ela pode viver. Porque agora ela entendeu que isso tudo aí já devia ter se transformado há muito tempo. E não tem uma coisa assim fechada. Ah, foi o homem, o parceiro, ou foi ela. Não, tem ali os dois. Porque é uma relação, né? Vai saber o que rola na cabeça dele, né? Que também tem essa coisa, né? Ele também tem os seus pensamentos, as suas frustrações, os seus desejos, tal, né? Tanto é que ela fala em certos momentos, ela fala assim, eu nunca dei as minhas senhas. Nunca abri, né, totalmente para ele. Ele que quisesse, se ele me descobrisse. Eu queria que ele me descobrisse, mas também eu nunca facilitei, né? Então é um pouco disso, assim, acho que deixa caminhos abertos para a gente repensar mesmo. Então, por isso que a morte é um pouco simbólica. Simbólica. Pode ser, pode não ser? Pode não ser. Pode ser um fato concreto? Real, pode. Eu entrei e aí, o que eu faço? Ela, né, tô morta. E a gente não teve filhos, né? Ela fala, nós escolhemos não ter filhos. Então, você que cuide de tudo. Tem isso também, né? Gente, a peça se chama A Mulher Descoberta. O autor é o Walter Macedo Filho, quer dizer, ele apareceu com esse texto e sugeriu essa... Essa história é bonita, porque o Walter, a gente tem um trabalho já há algum tempo, né? O Walter foi aqui do Antunes Filho, do CPT do Antunes, ele é cria do Antunes, né? Na escrita. E quando ele mudou para São Paulo, para o Rio, a gente teve um encontro muito bonito, né? A gente se conheceu, ele com a Cecília Boll fazendo um projeto, eu na época era diretora da Biblioteca Parque Estadual, a gente foi fazer um projeto, enfim... Dali nos apaixonamos e começamos a fazer fundamos a companhia, basicamente, que é a Companhia Tarja Preta. Tarja Preta, o nome é bom. Tarja Preta. Perigo essa companhia. Justamente porque a gente mexe com essas coisas. E ele traz muitos temas, assim, que afetam a saúde mental, que trabalham com a saúde mental. Quando a gente parou na pandemia, que a gente foi interrompido, a gente estava em cartaz com a Companhia Tarja Preta. Então fomos interrompidos. Aí ele surgiu com esse texto para a gente voltar. Ele falou assim, olha, queria que você lesse esse texto, que pode ser o seu novo texto, que era uma colagem de textos. Eu falei, cara, Walter, mas isso é um monólogo. Ele falou, uau, vamos pensar nisso. E a gente começou a trabalhar, e é um monólogo. Ele é muito para estar só dentro de uma peça. Assim, um pedaço, né? Ele é uma peça. E aí a gente, não que a gente trabalhe só com textos do Walter, mas prioritariamente. A gente já trabalhou Sartre, né? Que tem o existencialismo ali. Mas aí surgiu esse texto, a gente foi se apaixonando, e ele disse, eu só consigo montar isso se a Ana Amélia estiver com a gente, porque também tem uma coisa muito física, tem coisas que não vão ser ditas. Sim, que vão aparecer na movimentação, no físico. Vocês estão lá no espaço Parlapatões, na Praça Roosevelt, 158, uma delícia de espaço. Delícia, voltando. A gente tem umas fotos aí, cadê as fotos da Mulher Descoberta? Olha ela aí, descoberta. As nuances do bege. O bege. O tal do bege ali. E você usa, é uma saiona? O que é aquilo? São muitos panos, né? É um vestido olha, esse e tem muitas saias. Sobrepostas. Muito sobrepostas. A roupa íntima também é toda sobreposta. É uma mulher que foi talvez se escondendo ao longo dos anos. Foi acumulando. Tem até isso, né? Eu, atriz, né? Que estou acima do peso. O Walter falou, não, mas é isso, é essa mulher agora que está aqui, com seus 55 anos. Ele pede para não pintar o cabelo, de vez em quando eu pinto e volta, não deixa mais. Porque também tem esse lugar, sabe? Sim. E é bonito, né? Cenicamente fica muito bonito esses panos, né? Essas coisas, né? Espalhadas no palco. Eles são personagens. São personagens, né? O tecido, o figurino é um personagem. Olha só que bárbaro. Né? Parece que ele cobre o palco, ele reveste. Né? A nossa ideia era essa, assim, de ser uma coisa que espalha, uma coisa que... E ao mesmo tempo delimita também. Exato. Né? Porque ela está entrincheirada nela mesma, sabe? É bárbaro, visual muito bonito. Olha que foto linda, menina, olha só. A foto está bonita. Vamos lá. Queremos todos vocês lá, hein? A gente está chegando com muito carinho. Vocês já fizeram lá no Rio de Janeiro uma temporada? Fizemos uma temporada no Rio curta, né? E agora vindo para cá.
E você vai ficar aqui em São Paulo ou você vai ficar bate e volta? Eu vou e volto. Sou vó. Ah, você é vó? Já é avó? Já, sou vó de 3. Tá brincando, 3 já? Eu tô As fazendo coisas começam cedo. Eu tenho um netinho que chama Baco, olha isso, o Deus Baco, do teatro. Deus do teatro. Esse espetáculo hoje é em homenagem a ele, inclusive amanhã estreia. Legal. A Mulher Descoberta, do Walter Macedo Filho, a direção é do Walter, direção de movimento é que é da Ana Amélia Viana, Perfeita, né? Perfeita, luz, figurino e trilha da Criação Coletiva, lá do Tarja Coletiva. Preta. Produção da Ponte, Gestão em Arte. Espaço para Latões ali na Praça Roosevelt, 158, no centro da praça, um teatro que já é histórico aqui em São Paulo. Vocês vão fazer que dias? Sábados e domingos às 20 horas. Sábados e domingos às 20 horas, até os 4 finais de semana de março, sábados e domingos. E a gente tem uma super promoção, posso falar? Por favor. Tem lista amiga, né? Tem meia entrada, mas também tem lista amiga. Quem quiser é só escrever no site, escrever pra gente no Zap. E a gente tem uma oportunidade que amanhã, domingo, a gente vai fazer aberto para estudantes de teatro e psicologia gratuitamente. Aí você falou do Zap, o Zap é esse que está aqui, o 989660222? Isso, exatamente. 989660222, 21. 21. Né? 21, Rio de Janeiro, é carioca. 21, Rio de Janeiro, 989660222. Espaço para Lapatões, na Praça Roosevelt. Pô, Adriana, que trabalho intrigante esse, menina. Vai lá ver, hein? Tô esperando. Intrigante esse negócio, essa mulher descoberta. Adriana, tudo de bom pra você? Obrigada, Sucesso, obrigada pela oportunidade. Merda lá, hein? Obrigada. Deixa eu ver o que temos aqui. Lamentavelmente, o programa está acabando, mas a gente quer avisar que sábado tem show do Barão Vermelho, Fernanda! Barão Vermelho! Vai ser no Sesc Belenzinho, músicas novas e os grandes sucessos da banda. O Encartados vai ficando por aqui, não se esqueçam das nossas redes sociais, do nosso canal no YouTube. A gente volta na semana que vem. Até lá, beijos, abraços e apertos de mão. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar fantasiando em segredo o ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor no paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não dança, mete balanço, meu amor. Me avise quando for a hora. Não ligue pra essas caras tristes, fingindo que a gente não existe. Sentadas são tão engraçadas,